Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês, amém? Hoje é que dia? Quarta? Eu acho que hoje é quinta, né? Uma quinta-feira abençoada, sacudida e bem recalcada da presença do Pai sobre a sua vida, amém? Um dia muito, 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 muito abençoado. Que alegria estar com vocês aqui mais uma madrugada poderosa. Aleluia. Gente, hoje eu vou trazer, eu tava ontem, né, pedindo pro Espírito Santo que era um tema. Ele falou, fala sobre os 4 gafanhotos, né? Então hoje eu vou falar sobre os 4 gafanhotos. Glória a Jesus. Então vai ser um tema bem interessante. A gente vai ler Isaías 36 e eu vou entrar nesse tema. Eu vou estar falando sobre os 4 gafanhotos, tá? O que são esses gafanhotos? A representação de demônios que atacam a vida financeira, consome a colheita da vida de uma pessoa, amém? Shalom, Elzinha, shalom, Joveline, shalom, Bernadette, shalom, Pastor Júnior, shalom, shalom, Pastora Verônica, shalom, Pastora Jerusa, Pastora Célia, Pastora Bruna, shalom, 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 Ana Paula, querida, shalom para todos vocês, amém? Um dia muito abençoado no nome do Senhor Jesus. Deixa eu arrumar aqui. Um dia muito abençoado em nome do Senhor Jesus. Deixa eu arrumar aqui meu negocinho do selfie a mim. Um dia recalcado e sacudido, transbordante da glória de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Shalom, shalom. Essa madrugada nós estivemos fazendo os decretos. A próxima madrugada nós vamos continuar fazendo os decretos, tá? E a gente vai nessa campanha, a gente vai finalizar essa campanha na madrugada de sábado. Na madrugada do domingo nós já começamos outro tema que está junto com o programa, tá? Então agora nós vamos entrar numa campanha, na verdade, de 90 dias. A cada 9 dias nós vamos mudar de tema. O primeiro tema é dissipando o espírito de procrastinação. Por quê? Porque eu acredito que muitos não conseguem romper, prosperar, avançar, até mesmo na presença do Senhor, intelectualmente, por causa da tal da procrastinação. Então, eu vou pegar 9 dias, eu vou trabalhar dentro dessa pauta, declarando que toda preguiça, todo atraso, toda fortaleza da mente dessa pessoa venha cair. Então, você que está no programa, é uma convocatória para você estar na oração da madrugada, porque vai ajudar você demais. Eu sei que você já vai fazer a oração do dia, vai fazer o jejum, vai fazer todas as dinâmicas que eu pedi para você ali no programa, mas uma coisa extremamente importante, essa oração que nós vamos estar fazendo vai te ajudar muito, tá? Vai te ajudar demais. Então, se você conseguir levantar e você pode, venha, porque a gente vai estar debaixo de uma atmosfera. Gente, era tão sobrenatural que quando eu fiz o programa, depois vocês olham ali vocês olham lá, a gente postou ontem o testemunho da pastora Letícia. Quando eu fiz o programa e a gente mudava de ciclo, as meninas falavam assim, meu Deus, nesse ciclo eu tô sentindo isso, nesse ciclo eu tô sentindo aquilo, meu Deus, tá muito sobrenatural, porque a gente entra debaixo de uma atmosfera. Você viu que tem lá na primeira fase um decreto. O decreto é sobre os 90 dias. Por que você, cada ciclo tem um termo para você declarar que tá querendo que você, né, se submete ao Espírito Santo para viver aquele ciclo? Você tá falando assim, eu aceito ser transformado nesse ciclo, debaixo dessa proposta, seja de cura interior, seja de libertação, seja lá na frente, né, no último reset de 27, aonde tem o quê? Os códigos eternos. Então, eu quero que você entra, que você mergulha, tá, de forma sobrenatural, de forma avassaladora, porque vai ser um tempo muito precioso, ok? E, gente, eu vou dizer uma coisa. Gente, tá na primeira parte, tá? Vou abrir aqui no computador. Tá na primeira parte lá. Tá o decreto e tá o PDF. Na primeira parte deixa eu ver se eu acho aqui. Na primeira parte... Deixa eu entrar aqui no meu login. Na primeira parte do programa, a última aula tá lá, decreto. Aí você vai ver que embaixo tem um PDF. Tá tudo ensinadinho, tudo explicadinho lá pra você. Então você tem lá... Deixa eu entrar aqui na área do aluno. Vou mostrar aqui pra vocês. Peraí. Tem muita gente que não vive as promessas de Deus. Gente, vocês não ligam não, meu computador tá todo babado. Está todo babado. Deixa eu entrar aqui pra mostrar pra vocês, rapidinho. Pra vocês acharem o decreto, tá?
Aqui, ó. Pera aí. Vamos mostrar aqui pra vocês. Pera aí. Aqui, ó. Tá vendo? Tá todo babado, gente. A gente limpa ele depois, cada oração. Ó. Tá aqui. Boas-vindas. Aqui é a primeira parte, tá? Orientações. Então, você tem que assistir isso aqui tudo bonitinho, a estrutura do programa. Bem aqui tem decreto do reset. Não podemos... Eu vou falar isso na imersão, mas nós não podemos, tá? Ir para a próxima fase. Aí você vai abrir aqui, certo? Tá vendo aqui? Aqui tem o PDF. Você vai imprimir, precisa imprimir para você escrever, para você decretar. Isso aqui é como se fosse o quê? Um documento espiritual que você está declarando o quê? Que você se submete a viver esses 90 dias. Existe ali um decreto que você vai fazer, tá? Tá muito organizadinho, tá muito arrumadinho, tá, gente? Glória a Jesus. Aleluia. Ó, qualquer problema que vocês tenham com o acesso de vocês, entra em contato com o suporte que eles vão estar te auxiliando vocês, tá bom? Certo? Hoje é Isaías de capítulo 36 e nós vamos estar falando sobre... Depois eu vou estar trazendo para vocês sobre os 4 gafanhotos. Só mais computador para lá. Amém? Tá lindo o site, né, pastora Jerusalém? Gente, eu mudei tudo. Eu mudei o site, eu mudei a nossa plataforma. Essa plataforma, ela não vou dizer assim, não vou dizer cara, porque quem fala cara é porque, né? Mas ela me custa, ela tem um preço. É porque eu falo, né? Eu ensino vocês. Nunca fala que algo tá caro, né? Quando a gente fala que algo tá caro é porque você tá bem limitado. Então, essa plataforma, ela é perfeita, tá? É uma plataforma incrível. Então, eu mudei todo o sistema, eu mudei tudo, certo? Mas tá muito lindo. Muito, muito lindo. Essa plataforma tá demais. É a melhor plataforma que hoje a gente tem no Brasil, né? Mas vocês merecem. A gente precisa... E o que é isso? É mudar de nível. É entrar em outro nível. Nós estamos entrando em outro nível. Amém? Gente, tudo que tiver oração de decreto tem que fazer em voz alta. Você precisa expressar uma oração falada, tá? Gente, a nossa oração de cada dia é um decreto, tá? É um decreto. Amém? Amor, coloca aí. Eu não sei se a Nani já acordou. Coloca Isaías 36, fazendo um favor. Gente, a novidade que eu tenho pra vocês... Vocês pediram muito, eu nunca fiz isso, tá? Nunca fiz isso em nenhuma escola, em nenhuma imersão, em nenhum seminário. Nós abrimos o boleto parcelado para aqueles que choraram tanto. Então, é só por 48 horas. Abriu, eu acredito que nessa madrugada e encerra, eu acredito que na madrugada, tá 48 horas aberto, tá? Se você ainda não fez porque não tem condição de, né, não tem um cartão de crédito, a gente abriu o boleto parcelado para vocês estarem fazendo e estarem entrando. Então, eu tô pegando aqui na sua mão falando, bora, vem, tá? Então, a sua oportunidade que não tinha, agora tem, mas é só 48 horas, tá bom? Por quê? Para saber realmente quem quer, porque, gente, tem que levar muito a sério, tá? Glória a Jesus. Glória a Deus. Gente, abra comigo em Isaías, capítulo de número 36. Amém? Sim, nós vamos ficar... todos os 90 dias, sem açúcar, sem glúten e sem lactose. E vocês não têm noção do impacto que isso vai trazer na sua vida. Eu fiz o programa e eu quero contar pra você um testemunho só meu, tá? Eu quero contar um testemunho só meu. Eu sinto, depois dos 90 dias, que havia uma preocupação crônica dentro de mim. Sempre uma preocupação crônica. Eu sempre estava assim, acelerada. E aí o que acontece? Eu não conseguia focar e às vezes dar toda a minha atenção a algo, porque eu sempre estava preocupada com alguma coisa. O que eu sinto depois dos 90 dias, e eu que já era, vou dizer assim, eu já estava bem alinhada na mente e tudo, eu sinto que eu tô numa paz que eu nunca tive antes para executar qualquer coisa que eu venha fazer. É como se eu deixei um cântaro, eu deixei um nível de preocupação para trás. Lógico, eu me preocupo, eu tenho as coisas para fazer, mas era um nível crônico que eu sempre estava correndo. E parece que depois desses 90 dias a minha mente assentou, a minha mente focou. Então assim, eu venho sentindo uma paz
sobrenatural, tá bom? Gente, vocês não têm noção. Nessa primeira imersão agora de sábado, eu vou explicar para vocês, tá? O porquê que nós vamos tirar o açúcar, o glúten e a lactose, tá? Isso aí atrasa o espiritual da sua vida. Depois você vai voltar a comer, se você quiser. Mas eu te garanto que nunca mais a sua alimentação vai ser a mesma. Porque o seu corpo, ele vai desintoxicar. Tá bom? Vamos lá. Isaías de número 36. Amém? Agora, se você não aguenta, se você já sabe que você não vai aguentar, nem entra. Isso aí, gente, é para transformar você nos 4 níveis. Certo? Então, se você sabe, se você já tá chorando que vai deixar o açúcar, nem entra. Se você não consegue deixar o açúcar, você acha que você vai vencer as fortalezas que tá dentro da sua mente? Você acha que você vai vencer essa crise emocional que você tem? Não consegue deixar um açúcar, uma coisa natural. Quem dirá uma coisa espiritual? E é sobre isso. O propósito de trazer essas 3 renúncias que o nosso corpo está viciado é exatamente sobre isso. Amém? Amor, você colocou Isaías 36? Deixa eu achar aqui. Glória a Jesus. Aqui. Bora lá. Isaías de número 36. Depois eu vou falar sobre os 4 gafanhotos, tá? O que são esses gafanhotos? Aqueles que devoram a colheita do ser humano. São demônios. Amém? Isaías de número 36. No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Então o rei da Síria enviou Dilequins, seu comandante e chefe, junto com um grande exército para confrontarem o rei Ezequias em Jerusalém. Os assírios se posicionaram ao lado do aqueduto, que abastece o tanque superior perto do caminho para o campo onde se lava roupa. Estes são os oficiais que saíram ao encontro deles: Eliaquim, filho de Ilquias, o administrador do palácio, Sebna, o secretário da corte, e Joá, filho de Asaf, o historiador do reino. Senaqueribe ameaça Jerusalém. O porta-voz do rei assírio, porta-voz do rei assírio, mandou que transmitissem essa mensagem a Ezequias. Assim diz o grande rei da Síria, em que você confia, que lhe dá tanta segurança. Pensa que meras palavras podem substituir a experiência e força militar? Com quem você conta para se rebelar contra mim? Com o Egito? Se você se apoiar no Egito, ele será como um junco que quebra sobre o seu peso e perfura sua mão. O faraó, o rei do Egito, não é digno de nenhuma confiança. Amém? Então aqui nós paramos no 6, tá? Então aqui o que Isaías está dizendo? Que no 14º ano do reinado de Ezequias, tá? Do reinado de Ezequias, Senaqueribe, o rei da Síria, invade Judá e toma as cidades fortificadas. Esse rei, tá? Esse rei, ele envia um oficial, tá, de um grande exército contra Jerusalém. E aí ele se posiciona perto ali de um açude superior. E aí Ezequias vai enviar agora Eliaquim, tá? Sebna e Joá, para ouvir a mensagem do inimigo, certo? Então aqui, o inimigo, ele está investindo, né, contra o povo de Deus. Então vamos continuar aqui a partir do verso de número 7. Talvez vocês digam: confiamos no Senhor nosso Deus, mas não foi ele que Ezequias insultou? Ezequias não destruiu os santuários e os altares dele e obrigou todos em Judá e Jerusalém a adorarem somente no altar de Jerusalém? Vou lhes dizer uma coisa. Façam de acordo com o meu senhor, o rei da Síria. Eu lhes darei os 2.000 cavalos, se forem capazes de encontrar homens em número suficiente para montá-los. Com o seu exército minúsculo, como podem pensar em desafiar até o contingente mais fraco do exército do meu senhor? Mesmo com a ajuda dos carros e dos cavaleiros do Egito, além disso, imaginam
Imaginam que invadimos sua terra sem direção do Senhor? Foi o próprio Senhor que nos disse: ataquem essa terra e destruam-na. Então Eliaquim, Sebna e Joá disseram ao porta-voz: por favor, fale conosco em aramaico, pois entendemos bem essa língua. Não falem em hebraico, pois o povo sobre o muro o ouvirá. O porta-voz, no entanto, respondeu: vocês pensam que o meu Senhor enviou essa mensagem apenas para vocês e para o seu Senhor? Ele quer que todo o povo ouça, pois quando cercarmos essa cidade, eles sofrerão junto com vocês. Ficarão tão famintos e sedentos que comerão as próprias fezes e beberão a própria urina. Então o porta-voz se levantou e gritou em hebraico: ouçam esta mensagem do grande rei da Síria. Assim diz o rei: não deixe que Ezequias os engane, ele jamais será capaz de livrá-los. Não deixe que ele os convença a confiar no Senhor, dizendo-nos: certamente o Senhor nos livrará esta cidade, jamais cairá nas mãos do rei da Síria. Não deem ouvidos a Ezequias. Estas são as condições que o rei da Síria oferece. Façam as pazes comigo e abram as portas e saiam. Então cada um de vocês continuará a comer sua própria videira e sua própria figueira e a beber do seu próprio poço. Depois providenciarei que sejam levados a outra terra como esta, uma terra de cereais, de vinho novo, com pães e vinhedos. Amém? Então vamos lá. Aí do outro verso em diante, o que acontece? Os oficiais, eles pedem, né? Eles pedem o quê? Para falar só em aramaico, tá? Para que o povo não entenda o que está sendo dito. Mas ele se recusa, ele falou assim: olha, a mensagem que eu vim trazer, ela tem que ser falada, ela tem que ser gritada em hebraico para que todos venham ouvir e espalhem, tá? Mas qual que era a intenção? Para que se espalhe o medo, para que se espalhe, né? O poder ali dessa mensagem. Então, o que acontece aqui? Oferece uma falsa promessa de paz e prosperidade em troca de rendição. Compara Deus de Israel aos deuses de outras nações que não puderam livrá-los, tá? Então, qual foi a estratégia do inimigo? Gerar medo coletivo ao provocar o quê? A rendição sem luta dessas pessoas. Aí a gente vai continuar aqui agora a partir do verso, 18. Não deixem Ezequias enganá-los, dizendo: o Senhor nos livrará. Acaso os deuses de alguma outra nação livram seu povo do rei da Síria? O que aconteceu aos deuses de Amate e Arpade, enquanto aos deuses de Serfavaim? Acaso algum deus livrou Samaria de meu poder? Qual dos deuses de qualquer nação foi capaz de livrar seu povo do meu poder? O que faz pensar que o Senhor pode livrar Jerusalém das minhas mãos? Então olha a soberba, olha a altivez aqui, certo? Mas o povo permaneceu em silêncio e não disse uma sequer palavra, pois Ezequias havia ordenado: não lhe respondam. Então Eliaquim, filho de Ilquias, administrador do palácio, Sebna, secretário da corte, Joá, filho de Asaf, historiador do reino, voltaram a Ezequias, rasgaram suas roupas e foram contar ao rei o que o porta-voz havia dito, certo? Então aqui o povo vai permanecer em silêncio, obedecendo o quê? A ordem de Ezequias para não responder ao inimigo. E aí os mensageiros aqui, tá? Do rei Ezequias, eles vão voltar a rasgar suas roupas no sinal de luto e de humilhação pela afronta do inimigo, certo? Então, o que eu tomo aqui para o nosso tempo de agora? Se você tem uma palavra do Senhor, ainda que a circunstância dessa guerra ou desse deserto pareça ser impossível, porque talvez o inimigo é forte, porque talvez a pessoa que está te afrontando, ela tem influência. Eu quero que você entenda, se você tem uma palavra, se o Senhor é sobre a sua vida, só permanece firme. E existe às vezes muitos confrontos que não é pra gente revidar, não é pra gente tentar se justificar. Então aqui, olha só o comando de Ezequias, que era para eles ficar calados. Não era para eles responder. E muitas vezes o que o nosso inimigo quer, tá?
Muitas vezes o que o nosso inimigo quer é que a gente venha revidar, que a gente venha responder. O nosso inimigo quer nos tirar do sério. Gente, vocês sabem disso. Quando você é atacado e você não revida, ou você não fala nada, ou você fica ali, parado. A pessoa que tá te atacando, ela fica com raiva porque ela quer que você reaja. Ela quer que você fique com raiva. Ela quer que você responda. É assim ou não é? Então, quando você fica em silêncio, gente, o silêncio, ele é ouro. Às vezes, a nossa vontade na hora é falar, quem você pensa que é? E às vezes dá vontade, às vezes, confrontar essa pessoa. Mas existe o tempo certo do confronto. Existe o tempo certo do confronto. Existe o tempo certo de falar. Às vezes eu tenho provas de que alguém falou. Tenho print. Ah, essa pessoa falou isso. Você acha que eu vou lá? Naquela hora que eu tô com raiva, porque a gente fica com raiva, fala, mas que falsidade, que falta de caráter. Mas no dia certo, e existe o dia certo, Deus vai te dar a sabedoria para falar. E às vezes expor. E às vezes trazer de uma forma madura, com um tom de voz certo, certo? Então, o que eu quero dizer para você? Que tem coisas que não é para você tomar uma atitude naquele momento. Mas o Espírito Santo quer trabalhar, quer te dar as palavras certas. E vai ter o tempo, talvez, ali que você vai ser confrontado de novo. E de uma forma madura, o Espírito Santo fala assim, agora você fala. Agora, tá? Porque às vezes a pessoa, ela nos ataca porque ela quer uma resposta. Só que agora você já digeriu essa causa. Você ficou em silêncio a primeira vez, a segunda. Só que agora o Espírito Santo te deu uma estratégia inteligente de responder essa pessoa num tom baixo e não com briga. E não... Você tá entendendo? Então toda vez que você for confrontado ou que alguém te prensar na parede, não responde nada. O que você acha disso? Às vezes é uma armadilha. Amém? Então essa fica aí a deixa para essa Isaías 36. Amanhã nós vamos ler, a gente vai ler Isaías 37, tá bom? Quero trazer aqui para você um estudo breve, rápido, sobre os 4 gafanhotos. E aí tem ministérios que falam assim, que não existe os 4 gafanhotos, então por que a Bíblia menciona 4 gafanhotos? Só que nós não estamos falando de gafanhoto natural, nós estamos falando de demônios. Queridos, quando a Bíblia menciona algo, não é vazia, tá? Ela está usando muitas vezes uma analogia para descrever o mundo espiritual para aqueles que às vezes não têm tanta maturidade espiritual. É um neófito, é um bebê na caminhada. Então, eu quero aqui que você abra comigo, tá? Se você pode, abra comigo em Joel, capítulo de número 1, ok? Se você pode, Joel, capítulo de número 1, verso de número 4. Certo? Joel, capítulo 1, verso de número 4. Quem tem Bíblia, abre aí comigo. Joel, capítulo 1, verso de número 4. Glória a Jesus. Tá? Joel tá lá perto de Oséias. Joel, capítulo 1, verso de número 4. Abra comigo. Tá? Que diz assim. Depois que os gafanhotos, cortadores, devoraram as colheitas. O que é a colheita? É tudo que você produz. É tudo que existe sobre a sua vida. Em questão física, né? Muitas vezes até em questão física. Aquilo onde Deus colocou onde você está estabelecido como mordomo. É o fruto da sua amassadeira, é o fruto do seu trabalho, é o fruto do seu suor. Depois que os gafanhotos cortadores devoraram as colheitas, os gafanhotos migradores começaram a comer o que restava. Então vieram os gafanhotos saltadores, tá? Ou seja, esses saltadores aqui, eles levam o nome de, deixa eu ver aqui, de devorador, se eu não estou enganada, tá? Eu já vou trazer para vocês certinho, cada um. De devorador, eles trazem o nome aqui de devorador, amém? E depois deles, os gafanhotos destruidores. Ok, agora vamos aqui comigo em outro versículo, tá? Joel 2, capítulo de número... Joel capítulo 2, verso de número 25. Aí aqui... Então a gente leu que o devorador, as fases, né?
Agora, olha só o que Deus diz aqui. Eu lhes devolverei o que perderam por causa dos gafanhotos, migradores, salteadores, destruidores e cortadores. Enviei esse grande exército devastador contra vocês. Vocês voltarão a ter alimento até se saciar. E louvarão o Senhor, seu Deus, que realiza esses milagres em seu favor. E nunca mais o meu povo será envergonhado. Ok? Então vamos lá. O que é os 4 devoradores, esses 4 gafanhotos, né? Esses 4 gafanhotos, né, eles representam ataque de Mamon. Então esses gafanhotos são demônios que estão debaixo da atuação de um principado chamado Mamon. E para mim é o principado que mais luta contra o cristão. O cristão, ele consegue vencer a perversidade sexual, ele consegue, mas a questão financeira, eu vejo que o cristão, ele tem muita dificuldade. Eu sei que o cristão tem muita escassez, né? O cristão, ele tem muita dificuldade, mas o único Senhor que Jesus comparou como, né? Você não pode adorar 2 senhores. O único foi a Mamon, tá bom? Então, vem aqui comigo agora para que você entenda, tá? Como que acontece esses prejuízos e como que acontece desses demônios atacarem a vida financeira, os bens materiais da vida de uma pessoa. Esses gafanhotos, ele ataca, né? Eu vou trazer aqui para vocês o do gafanhoto cortador, primeiro, tá? Quero que vocês entendam. São demônios que atacam fases, né, da colheita de uma pessoa. Então, a primeira fase é aquele que corta, tá? É aquele que corta. Que ação é essa? Qual que é a ação espiritual? É aquele que ataca o início do processo na vida de uma pessoa. É aquele que corta o que? A semente, antes que ela venha germinar. É aquele que destrói planos, projetos, tá? E oportunidades logo no começo. Então, vamos supor que você começou agora, no start de querer prosperar, de querer progredir, começou um negocinho aqui, começou com uma ideia e toda hora tá vindo alguma coisa minando, toda hora tem um bloqueio, toda hora você faz, você trabalha, mas parece que não sobra, parece que você não sabe para onde que o dinheiro vai. Então, exemplo aqui dos prejuízos dentro dessa fase. Projetos que às vezes você está iniciando e de repente você desiste, tá? Negócios que são cancelados, tá? No primeiro passo, você começa ali uma estratégia para mudar na vida financeira. Investimentos iniciais que talvez antes de dar retorno, aquilo ali já não dá certo mais, você desiste daquele negócio. É aquela pessoa que também trabalha, às vezes até ganha bem, mas todo mês tem alguém na casa que fica doente, todo mês alguma coisa na casa estraga, e você fala, meu Deus, eu não sei para onde vai meu dinheiro, eu não sei o que eu faço com meu dinheiro, certo? É isso, então esse gafanhoto, esse tipo de demônio, ele ataca o quê? O processo inicial, a semente, tá bom? Então, quais são as brechas aqui, né, que dão legalidade? As brechas que dão legalidade, queridos, uma das brechas que vai dar legalidade para uma pessoa ser atacada na área financeira, é não consagrar suas coisas ao Senhor. Nós precisamos consagrar nossas coisas ao Senhor, tá? Não ter ansiedade, tomar decisão precipitada, mas eu quero trazer aqui disciplina, organização, mas às vezes essas brechas espirituais falta o quê? É falta de orar ao Senhor e pedir, fala, Senhor, me dá aqui um negócio, me dá aqui uma estratégia, Senhor. Gente, todo dia quando eu oro por todas as áreas da minha vida. Eu oro pela minha área financeira, pela minha área profissional, pela minha área intelectual, eu oro pelo meu casamento. Então, muitas vezes é falta de oração. Tem gente que não ora, tem gente que não vive, né? Debaixo da promessa do Senhor. Então, poderia falar diversas legalidades aqui para vocês. Mas a maioria delas é falta de honra com o Senhor, falta de gratidão, tá? Certo? Então, esse gafanhoto cortador é aquele que corta, é aquele que mina a semente, é aquele que parece que nunca sobra, parece que você vive para sobreviver. Então, tem gente que fala, meu Deus, parece que eu tô vivendo para sobreviver, não sobra nada. Eu sempre tô nessa correria, nunca dá para fazer
nunca sobra para tentar fazer, eu sou CLT, eu ganho até bem, mas parece que todo mês o meu dinheiro vai pelo ralo. E aí você não entende. Então são espíritos demoníacos fazendo o quê? Pequenos rombos, tá? E consumindo a semente, consumindo o quê? A semente inicial. Aí você fala, meu Deus, eu não sei para onde vai meu dinheiro, eu não sei para onde vai meu recurso. Depois eu vou fazer um apanhado geral, tá? Sobre as legalidades e sobre como fechar essas legalidades. Vamos aqui pro gafanhoto migrador. O migrador é aquele que se multiplica, aquele enxame, certo? Qual que é a ação espiritual do gafanhoto migrador? Eu quero que você entenda que também é um ataque demoníaco. É o quê? Um ataque em massa, tá? Causando perdas rápidas e generalizadas. Atua em crise repentina que drena os recursos de uma vez. De repente você ficou sem dinheiro esse mês e você tá desesperado, você não sabe o que fazer. Por quê? Teve um gasto inesperado, surgiu uma dívida inesperada, certo? Como que é os exemplos aqui que eu posso dar para vocês? Uma crise econômica, tá? De repente que vem num setor da sua vida. O filho seu precisa de fazer uma cirurgia do nada. E você não contava com aquilo e não consegue fazer num hospital público, certo? De repente você tem que fazer uma dívida, porque se você não fizer essa dívida, você vai estar em maus lençóis e aí você acaba indo no banco, pegando um juro muito alto e aí começa uma bola de neve, certo? De repente, outra coisa que pode acontecer é despesas de remédio, despesas dentro da tua casa, uma despesa inesperada vem de uma vez, tá? Então, esse gafanhoto é quando traz o quê? Um prejuízo inesperado, um prejuízo que você não está esperando, e aquilo ali, às vezes vai fazer você ir para uma agiota, ir para uma pessoa que cobra um juro muito caro, ou ir para o banco, certo? Ok? É quando os clientes cancelam, exatamente isso aí, perfeito. É quando, por exemplo, você está com a agenda cheia, de repente aquele mês todos os clientes cancelaram. Você fala, o que está acontecendo? Então é um prejuízo que vem em massa, é um prejuízo que vem grande, tá? De repente, chegou lá um imposto muito alto, você não estava esperando aquilo. E você não se organizou para aquilo, certo? Então, é isso, essas são o quê? As brechas. Existem as brechas espirituais, queridos, mas existem também as brechas naturais. E as naturais somos nós que damos por falta de disciplina, por falta de... por muitas vezes ser negligente. Então, tem brecha espiritual, sim. Que são as brechas o quê? Que deixou esses demônios entrar. Mas tem brecha também, a natural, que é você que abre. Falta de organização financeira, falta de administração, falta de prever o que está por vir. Ó, começo de ano tem o quê? IPVA, IPTU, né, amor? IPVA, IPTU. Começo de ano a gente tem já esse gasto. Então, se você sabe como que você se prepara, quando é outubro, você já vai se preparando para o começo do ano. Então, tem as brechas também que são naturais, que você dá porque você não é organizado. Mas se você já é aluno do programa ou se você vai entrar, tá? Se você perdeu aqui o começo dessa live, nós abrimos o boleto parcelado para você estar entrando. É a oportunidade, tô pegando a sua mão e falando, bora. Então, você vai aprender também a ter gestão do seu tempo, do seu horário, da sua vida. E todas essas brechas serão fechadas, tá bom? Então, muitas vezes a sua brecha é falta de reserva para emergência, tá? Muitas vezes negligência com documento, contrato. Uma das tarefas do primeiro ciclo é você organizar todos os seus documentos, tirar xerox dos seus documentos, pegar uma caixinha para você guardar seus documentos. Às vezes você vai viajar, você fica louco, você não sabe onde está seu documento. Certo? Você não sabe onde está os documentos da sua casa, o documento... Você vai precisar fazer um negócio ali no banco, você fica louco tentando achar o documento. Então, você vai fazer, dentro desse programa, o primeiro ciclo é contra procrastinação, é organização e alinhamento. E uma das tarefas é organizar, colocar a sua vida documental em ordem. Isso é muito importante, vocês não têm noção. E uma coisa importante também é você deixar escaneado no seu celular. Uma hora você precisa do documento, sei lá, do sua certidão de casamento. Você não vai andar com a certidão para todo lugar. Mas o que você faz? Você tem ali no celular. Então, tá? Você vai estar ali, amém? Bora lá, gente. Brechas, ilegalidades no natural que uma pessoa pode dar. Ganhos ilícitos e desonestos. Eu preciso dizer uma coisa para você, tá? Ganhos ilícitos e desonestos. Jogo de azar, pôquer, joguinho do tigrinho. Se você faz esse tipo de prática, eu sinto muito, mas o que o diabo dá com colher, ele toma com concha.
Se o quilo que o diabo dá com colher, toda pessoa que tem dinheiro de contrabando, de narcotráfico, de prostituição, o diabo, essa pessoa pode ficar um tempo vivendo aquela riqueza, mas uma hora o diabo vem e toma tudo, certo? Então aqui eu quero que você entenda que existem as brechas naturais e as brechas espirituais. No final eu vou fazer um apanhado geral, tá? Eu vou fazer um apanhado geral para você das brechas que são espirituais, que é o quê? Por exemplo, loteria, elefante virado para a porta para achar que isso vai trazer prosperidade. Tem gente que joga canela na porta, tem gente que anda com a moedinha chinesa, ok? Dentro da carteira, pendurada não sei aonde. Aí você tá querendo que o Senhor te prospere se você usa os amuletos de Mamon? Como que Deus vai te prosperar? Você usa um budinha lá para atrair riqueza, você usa lá uma nota de $1 na carteira, né? A não ser que você seja americana, aí é a outra história. Você põe a nota de $1 lá para atrair riqueza, aí você quer que Deus te prospera? Você tá com um amuleto de Mamon, você tá elevando, tá? Elevando o quê? Você tá elevando um altar para Mamon dentro da sua casa, amém? Planta, ô pastora Jerusa, gente, quando eu era pequena, a minha mãe, ela era bem assim, né? Não era crente, convertida. E ali faltava pouco tempo para ela se converter. Mas geralmente no começo da nossa conversão, a gente ainda não entende as coisas, né? E a gente começou... A minha mãe foi convertida numa igreja que não tinha dons espirituais. Era mais tradicional, batista tradicional. E a minha mãe dizia para mim, eu era pequena, eu tinha o quê? Eu era boba, eu tinha 7 anos, eu acreditava naquilo. 7 anos. E aí minha mãe falava que a gente tinha um pé, a minha mãe tinha um vaso, minha mãe falava, isso aqui é um pé de dinheiro. E eu acreditava que o pé dava dinheiro. Eu olhava todo dia para ver se estava nascendo dinheiro no pé. Porque eu não sei brincar, por exemplo, eu não sei, se você fizer uma piadinha, eu não consigo entender ela. Eu levo tudo no literal, certo? Eu tenho que estar num ambiente que eu tô vendo que tá tendo, tipo assim, brincadeira, tal. Mas se você falar direto comigo, tipo, você tá, tipo, me zoando, eu acredito. Eu levo para o literal as coisas. Eu não sei, tipo, brincar, entendeu? Então, minha mãe falava assim, olha, isso aqui é um pé de dinheiro, isso aqui isso aqui traz o dinheiro, não sei o quê. Então, eu olhava todo dia pra plantinha, eu ia lá buscar, eu ficava tentando pensar, como que vai nascer dinheiro daqui? Bobinha, né, gente? Inocente. Hoje você fala isso pra uma criança de 7 anos, nunca, né, amor? Jamais. Então, o terceiro nível aqui é o devorador. É aquele que consome lentamente, mas ele consome, tá? Então, qual que é a ação espiritual desse ataque demoníaco aqui? Consome o que já cresceu, mas ainda, né, não amadureceu. Então, o que acontece aqui? Esse gafanhoto devorador, ele retarda e bloqueia a colheita, tá? Ele faz com que os recursos demorem a chegar e sejam desviados, tá? Vou tentar trazer aqui um exemplo de tipo de prejuízo que esse tipo de ataque faz. Contratos que quase fecham, às vezes você ficou 3 meses ali para fechar um bom contrato para sua empresa e de repente esse fornecedor ou essa empresa dá para trás, ou esse cliente. Clientes que atrasam pagamentos por meses, heranças que ficam presas durante 20, 15 anos e não é liberado e já é seu direito, tá? Projetos que se arrastam por tempos e acabam não dando lucro. Você fica muito tempo num projeto, então como que esse gafanhoto faz? Ele faz um processo lento e ele vai tirando lentamente o que já cresceu, mas ainda não deu fruto, tá? Você consegue entender isso, tá? Você consegue entender isso? Vamos lá. Então, o gafanhoto devorador, ele vai o quê? Então, imagina assim, o primeiro consome a semente. Ele não consegue nem ter a herança, né? Aqui no devorador, nós estamos falando de uma pessoa que o gafanhoto, ele vai pegar um bem, ele vai pegar algo que é seu de direito, ou algo que estava custando, estava quase florescendo, dando fruto, e ele vai pegar e vai bloquear isso aí, vai consumir lentamente. O exemplo disso a gente dá aqui a herança. Vamos supor que você tem uma herança para receber, isso aí ficou bloqueado há 20 anos, e aí você acabou gastando mais com advogado, né, amor? Ou como que é o nome daquele processo? Às vezes você gasta mais com advogado e tantos processos, aí no final das contas você
quase não sobrou nada para vocês. Vocês pegaram a visão, tá? Certo? Gente, no programa vai ter sim, tá? Dentro do segundo ciclo de 27 tem a área financeira, aonde, tá? Nós vamos quebrar isso daí, tem um mapeamento sobre a área financeira e dentro de uma imersão eu dou para vocês, tá? Uma parte ali poderosa, tá bom? Gente, na libertação pega todas as áreas, emocional, financeira, intelectual, pega todas as áreas, relacional e relacionamentos. Na libertação pega todas as áreas e na cura interior também, como nunca você vai ver antes em qualquer outro lugar. Então aqui, quais seriam as brechas que você pode dar nessa fase aqui? Murmuração, palavra negativa. Olha, nunca nada acontece de bom mesmo comigo. Essa é a brecha natural que você pode dar, tá? Desonra com os compromissos, certo? Falta de gratidão e administração correta. Negligência espiritual no tempo de esperar a colheita, esperar a coisa certa. Mas as outras brechas espirituais é o quê? Às vezes fazer as coisas sonegando o imposto, fazer as coisas com um arzinho ali na sua empresa de um certo contrabando, trazendo coisa ilícita sem nota, ok? Então, queridos, Jesus disse, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, se você tem que pagar imposto, você paga imposto. Essa empresa onde eu tenho os meus cursos não é uma empresa ministerial, ou seja, não é um CNPJ de igreja onde eu sou isenta de impostos. Eu entendo que eu preciso pagar imposto, porque eu estou vendendo ali os meus cursos, os meus programas, estou vendendo ali a minha escola, então eu pago muito caro de imposto, porque eu entendo que dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus? É os dízimos, as ofertas, as primícias, e a César é o imposto, é o IPVA, é o IPTU. Por quê? Se existe uma lei natural, nós temos que obedecer, e existem leis espirituais que nós temos que honrar o Senhor, ok? Eu tenho um presente para vocês daqui a uns dias. Ainda não posso falar, mas é um presente poderoso. E aí eu vou trazer detalhadamente tudo da área financeira para vocês, tá bom? Então, queridos, é isso que acontece aqui nessa fase desse gafanhoto devorador. Então, vocês conseguem entender? Então, esse gafanhoto, ele vai consumir algo, tá? Que, às vezes, você tá ali num processo, tá no quase. A hora que tá para dar fruto, a pessoa cancela. A hora que você vai vir um cliente muito bom, de repente o concorrente seu faz um precinho um pouquinho melhor e ele deixa de você ter uma ótima venda. Às vezes você pede um dos clientes que movimenta a sua empresa, certo? E acontece dessa forma, tá? O último gafanhoto destruidor é aquele que acaba até com a raiz. Então a gente viu que esse penúltimo, ele acaba o quê? Com as grandes oportunidades ou com aquilo que já é um fruto que você tem para receber. Agora esse aqui, ele destrói até a raiz. E quando a gente chega nesse gafanhoto, nós estamos falando de processos que vão afetar não só essa geração, mas a próxima também. Então qual que é a ação espiritual? Ele vai destruir o quê? Esse gafanhoto, ele vai destruir o que já foi produzido, tá? E aí, a capacidade também de produzir novamente. Então, ele não deixa a semente para recomeçar. Ele gera uma estagnação prolongada, afetando a sua geração e a próxima. Ou seja, é aquela história, fulano de tal, hoje tá assim, mas já foi fazendeiro. Toda a família era muito rica, hoje eles não têm nada. Que gafanhoto que atacou eles? O destruidor. Todos os outros, mas chegou no nível que o gafanhoto destruidor. Perda de um patrimônio e bens. De repente, você ficou devendo tanto para o governo. O que aconteceu? Ficou devendo tanto, que foi tomado o seu bem, foi tomado o seu carro, foi tomado isso, tá? Perda do patrimônio bem adquirido ao longo dos anos. Quebra de uma rede de contatos, de influências ou clientes de influências. E aí você perde isso daí, às vezes a sua empresa vai falir e você não vai ter a semente para recomeçar. Outra coisa onde esse gafanhoto ataca, a saúde. Porque uma pessoa sem saúde, ela não consegue prosperar, gente. É muito difícil porque financeiramente, né? Então, quando você esteve doente, debilitado, você não tem a mesma energia, você não tem o mesmo foco, você não tem o mesmo gás, você não tem a mesma atitude, tá? Em ter uma estratégia, em pensar, Porque, gente, é aquele ditado, meu pai sempre falou isso. O gado só engorda com o olho do dono. O que significa isso? O dono fica em cima.
O dono pode ter outras pessoas cuidando do gado, mas ele fala, ó, eu quero que melhore aqui no sal, eu quero que melhore aqui, ó, leva para outro pasto. Então ele traz a direção porque ele tá vendo o negócio dele do macro. E às vezes o trabalhador que tá ali na tua empresa, ele tá vendo só na direção que você mandou ele fazer. E ele só sabe fazer aquilo que você mandou ele fazer, ele não sabe ver grande, ele não sabe ver o negócio inteiro, porque ele é limitado, ele tem fortalezas na mente, é por isso que ele trabalha para alguém, porque se ele tivesse uma mente sem crença, era ele que estava cuidando do seu próprio boi, do seu próprio gado. Eu quero que vocês entendam isso. Muita gente não prospera, porque e tá trabalhando para outras pessoas, e talvez vai passar 20, 30 anos, eu profetizo que você não, tá? Porque essa pessoa, ela só consegue olhar numa direção, e ela tem tanta crença limitante, que ela tem medo de dar um passo. Certo? É isso, é sobre isso. Glória a Jesus. Aleluia. Então, falência total de uma empresa, tá? Perda do patrimônio, dos bens adquiridos ao longo do tempo. Uma perda que não dá para se levantar de novo. E às vezes, queridos, para recuperar 3, 4 gerações, alguém se levanta, começa a prosperar de novo. Aí é aquela história, nossa, o meu pai tinha tanto dinheiro, meu avô era um homem tão rico, o meu pai ainda pegou essa fase, mas acabou tudo. Que consome o que? Até a semente, consome tudo, às vezes uma família toda entra, tá? Então, quais são as legalidades aqui que você pode ter nessa fase aqui? Quando nós estamos falando de um devorador, do destruidor, nós estamos falando de uma pessoa que adquiriu bens, que adquiriu empresa, que tem fazenda, que hoje tem algo, ela tem algo que deu o seu fruto. E agora o devorador, ele come o fruto, ele come a estrutura da planta, e ele também consome a raiz e a semente para não germinar novamente. Quais são as legalidades naturais que uma pessoa pode dar nessa fase? Nós estamos falando de uma pessoa que tem uma condição financeira boa. Orgulho, soberba após prosperar. Se acha que o dinheiro é o seu Deus, então vocês entendam que se você entrar debaixo desse jugo, você está adorando o mamon, tá? Desonra a Deus na administração das riquezas. Eu vou trazer aqui um exemplo. Tem gente que é cristão, tem um supermercado enorme e vende bebida lá dentro, e vende cigarro lá dentro. Aí você é um cristão, você fala que não pode fumar e não pode beber. Então como você desonra o Senhor vendendo bebida e cigarro? Eu não concordo com isso. Porque você não... A nossa boca não pode ser... A nossa boca não pode ser talvez, será. A nossa boca não pode ter dúvida. A nossa boca tem que ser sim, sim e não, não. Quantos, queridos? Tá, vou dar outro exemplo. Uma mulher tem uma loja de roupa fantástica e vende um monte de roupa deturpada. Então, que mulher de Deus é essa? Ela não tem que trazer a essência de Cristo em todas as áreas de suas vidas? Eu não concordo. Poxa, a senhora é muito radical. Deixa eu radical desse jeito. Eu sou assim, o Espírito Santo me colocou assim. Agora, tem gente que... Amém? Certo? Então, existem muitas legalidades que às vezes nós estamos dando, e é nós que estamos dando. Tem coisas que você faz que às vezes você não tem consciência, como você coloca ali um elefante virado com a bunda para a porta. Isso veio algo de cultura, sua mãe fazia, sua avó fazia. Mas você nem se atentou que aquilo ali, você foi ensinado que tem que ficar daquele jeito. Mas às vezes você nem sabe o propósito. Mas por não saber o propósito, aquilo ali está funcionando como um amuleto no mundo espiritual. Aquilo ali é um altar para mamon. Mas você não sabe. Mas você é cristão. E você sabe que não pode consumir bebida alcoólica, de estar em vícios. E por que você vende? Então essa legalidade é você que está dando, ok? Vocês conseguem entender o que eu estou tentando dizer para vocês, tá? Outra coisa, sex shop. O cristão com sex shop? Não, esse daí não entende libertação, não. Não entende libertação. Queridos, se você é uma pessoa... No programa nós vamos ter uma área também de libertação da área sexual, tá? Eu quero que vocês entendam uma coisa. O sexo natural é entre um homem e uma mulher. A partir do momento que há uma terceira coisa, seja ele um objeto, seja ele qualquer coisa, você já feriu a essência do sexo natural entre marido e mulher. E já há um objeto que está trazendo dependência do prazer. A sua dependência do prazer tem que ser no seu cônjuge.
certo? Aí é viciado em objetos sexuais e aí já não sente mais prazer com a mulher ou com o esposo. E aí? Isso aí é por um seminário, né? Mas a gente vai ter essa parte agora, tá, gente? Vai ter um reset de 27 dias e aí a gente vai ter o ciclo de 9 dias, que é pecados atrelados ao corpo. Dentro dele está a parte da área sexual, a parte da glutonaria, certo? Toda a parte que envolve o corpo, certo? Vai estar a parte dos vícios, tá? Então a gente vai ter um ciclo lá. Aí quando chega na imersão, você vai ter uma aula comigo sobre essas partes. Aí eu vou trazer o nível de consciência a você. Falar, olha, você não pode isso por causa disso, abre essa legalidade, não pode isso, essas práticas aqui são ilícitas, nananana, tá? Agora vamos aqui. Então você já entendeu, né? Então as brechas aqui, né, no gafanhoto destruidor são essas: idolatria ao dinheiro, a posição sexual, a posição social, pactos e alianças, negócios feitos sem princípios bíblicos, certo? É igual, você é cristão, aí você vai abrir uma indústria de cerveja. E aí, que tipo de cristão você é? É um cristão meio barrelinha, né? Nutella, né? Certo? Que não entende de libertação, que talvez só fala que é cristão, ainda não é convertido. E o que eu quero trazer agora para você é um apanhado geral das legalidades. Existem as legalidades naturais, que somos nós que damos. Desordem, não anotar o que a gente deve e acabar vivendo uma bola de neve. Então tem muita coisa que somos nós por falta de administração, de organização, e é uma das coisas que nós vamos trabalhar agora no programa, que é o quê? Você, na parte da área financeira, eu vou trazer para você tem que ter gestão. Então você tem que ter noção o que você ganha, o que é o seu gasto fixo, para você, e o que você tem de dívida. E você tem que entrar num lugar de equilíbrio para começar a entender o que você pode fazer com essa renda que entra hoje. Então a gente não pode ser negligente, a gente não pode viver num mundo de fantasia de Nárnia, enquanto você é CLT, ganha algo limitado e todo mês está fazendo dívida, comprando tudo e qualquer coisa, tá? E muitas vezes a compulsão por compra ou dívida, certo? Você sabe o que é? É uma catástrofe de várias feridas na alma por falta, por toda hora tá querendo se recompensar porque não tá bem, certo? Então tem muita gente que quando não tá bem, vai o quê? Quando tá triste vai fazer compra. Mas às vezes é uma pessoa que não pode fazer compra, é uma pessoa que não pode gastar. Então tem muitas legalidades que somos nós que damos. Outra que eu falei pra vocês, você é cristão, quer prosperar debaixo da essência do nosso Senhor Jesus, daquilo que vem do reino de Deus. Então como que você fica mexendo com esse negócio de... você fica sonegando imposto, você fica dando um jeitinho brasileiro de comprar aqui, de comprar ali, de fazer isso, não sei onde, entendeu? Meio que contrabando. Então são legalidades que você dá que são ilícitas, são erradas. E nós precisamos andar debaixo do que é certo. Dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. O que é de César? É o que é do governo, é o que é a lei, é o que você tem que pagar, certo? É dessa forma, tá bom? Eu preciso que você entenda uma coisa. Quem quer prosperar com o Senhor, primeiro tem que tirar essas legalidades de dentro de casa. Livro, objetos, amuletos, tá? Tem que primeiro tirar isso de dentro de casa. A outra parte você tem que pedir perdão pela sua vida e pelos seus antepassados, de toda pessoa que talvez fez pacto, foi ali numa macumba fazer um trabalho para prosperar e às vezes condenou toda essa linhagem. Às vezes tem maldições sobre você que talvez foi seu bisavô. Lá atrás, ele foi lá na macumba, levou um bode, sacrificou alguma coisa para ficar rico, ficou rico, depois perdeu tudo, mas talvez essa aliança com Mamon trouxe toda essa maldição. Então você tem que falar, Senhor, perdoa toda a minha família, toda a minha parentela, perdoa, Senhor Deus, todas as coisas que eu fiz já para atrair dinheiro, para chamar dinheiro na minha vida, para chamar oportunidades, ou para abrir uma porta, ou talvez eu fui lá na macumba, na feitiçaria. Então você precisa pedir perdão para Deus, tá? Então isso é uma das coisas que você tem que fazer primeiro, se posicionar. Pedir perdão. Depois que você pede perdão, o que você precisa fazer? Você precisa jogar as coisas fora, que estão dentro da tua casa. Ou seja, livros que são voltados para isso que tem aí, ok? Os objetos, os amuletos, as coisinhas que você fala assim, isso aqui é um cacarequinho que eu ganhei. Mas você estudou que símbolo é esse? Às vezes é um símbolo dentro da sua casa.
Então você vai jogar fora tudo aquilo que pode abrir legalidade para Mamon ter um altar e influenciar a sua casa. Eu quero que você entenda que Mamon não influencia só trazendo dinheiro, ele traz escassez, ele traz pobreza também. Ele pode trazer ambição desfreada, ganância por dinheiro, e essa pessoa começar a prosperar e só pensar nisso e o dinheiro se tornar o Deus dela, como ele pode trazer também escassez, miséria, o espírito mulambo, a falta de limpeza. Nesse primeiro ciclo, nós vamos trabalhar a limpeza, a organização. Então, por exemplo, eu fiz no meu reset, agora eu vou fazer de novo. Abre a gaveta. Peraí, isso aqui eu não uso mais, joga fora. Ah, isso aqui eu não uso, mas é bom, serve pra alguém, joga. Isso aqui esse copo tá quebrado, joga fora. Então você vai começar a abrir tudo dentro da sua casa, sua vida. E isso é um ato profético, porque se você leu lá a tarefa, antes de fazer esse checklist de organização, de arrumar documento, você faz um ato profético, uma oração declarada falando assim: Senhor, enquanto eu estiver organizando a minha casa, eu dou liberdade para o Espírito Santo mexer no profundo da minha alma. Gente, teve um dia que eu estava organizando debaixo da pia do meu banheiro. Então a gente tem um armário debaixo da pia e eu estava tirando ali os produtos, vendo que estava vazio para jogar fora. E de repente eu comecei a ficar agoniada, um sentimento assim. Eu falei: o que é isso? E na hora o Espírito Santo falou: eu estou mexendo dentro de você. E, por incrível que pareça, naqueles dias nós estávamos num processo, a gente estava no começo, e aí a gente já entraria em cura interior. Aí a gente passou por esse processo, e eu achava assim: gente, eu sou curada de tudo. Eu achava, mas eu me submeti a fazer a tarefa e a fazer todos os processos que o Senhor estava me dando como ferramenta para. E teve uma tarefa que eu recebi cura, que foi a cura interior da infância. Teve algo, na minha infância, certo? Eu tive responsabilidade muito cedo na minha infância. E minha mãe é empresária, meu pai também, e eu lembro de uma fase que eu tive que cuidar do João, do meu irmão. E eu, em vez de brincar, eu tava ali, cuidando. Então, assim, eu peguei uma responsabilidade, sobre os meus irmãos muito cedo. Isso não é ruim, mas acabou criando em mim uma falta. A falta de ser criança, certo? E eu lembro que nessa tarefa eu chorei muito, muito, muito. E aí tem uma parte que você, tem um exercício que você vai chorar muito, que é você tá agora de frente com a sua criança de 7, 8 anos, de 6 anos, e o que você vai falar para essa criança? Nossa, gente, eu só de lembrar, eu quero chorar, porque foi um exercício que mexeu muito comigo, sabe? E ali eu falava assim, pra mim, criança, fazendo esse exercício, é muito profético. Eu falava assim: fica em paz, vai ficar tudo bem, tudo dá certo no final, Jesus é a ponte. Gente, é muito forte, porque você sabe todas as dores que você passou pra estar onde tá. Então, quando você fala isso, você tem uma cura muito poderosa, certo? E eu já vou avisar vocês, o segundo ciclo, você vai chorar muito. Tem um exercício mais profundo que o outro, mas você precisa se submeter. Esse programa, vocês não têm noção da dimensão, tá? Que é, e a profundidade que ele é. Então vamos continuar aqui rapidinho. Gente, a nossa primeira aula, tá? Começa esse sábado, aula ao vivo. E o nosso start para esse programa começa agora, dia 17. E tem gente que tá falando: apóstolo, eu vou esperar pro ano que vem. O ano que vem eu não consigo fazer o reset, porque o reset dura 3 meses, ok? E ano que vem eu tenho a Escola de Libertadores, a Escola de Avivamento, tá? Para estar fazendo. E depois do meio do ano que vem eu já não quero, eu quero ter um time, eu quero ter um descanso, tá? Então eu não vou conseguir colocar o reset o ano que vem, certo? Então se você quer estar participando, eu abri hoje para vocês o boleto parcelado para aqueles que querem muito estar. Vai ficar aberto só 48 horas, amém? Então aproveita. Então você primeiro pediu perdão pelos pecados, declarou que não aceita maldição sobre a sua vida, jogou os objetos, amuletos fora. Agora o que você vai fazer? Você vai reconciliar com o Senhor e você vai fazer uma aliança com Ele e vai falar: Senhor, eu não quero mais prosperar com um jeitinho brasileiro. No programa você vai ter a oração certinho, passo a passo para você fazer, tá?
Senhor, eu não quero mais prosperar com o jeitinho brasileiro. Eu não quero mais, Senhor Deus, sonegar imposto. Eu quero, Senhor Deus, viver debaixo da verdade, mas eu quero viver a prosperidade que o Senhor traz, porque eu tô cansada de ter e perder, de ter e perder. Então, Senhor Deus, hoje eu quero fazer uma aliança contigo. Agora, queridos, quando você faz uma aliança com o Senhor e você congrega no lugar, você precisa honrar essa casa com seus dízimos e ofertas, tá? Ou primícia na vida do seu pastor, primícia na vida do sacerdote. Eu quero que você entenda isso. Oferta você pode fazer na vida ali de um missionário, mas você também precisa ofertar na igreja. Vamos supor que você visita uma igreja que você não membra ali. Então lança uma oferta, lança uma semente naquele lugar. Aquele lugar, ele é movido pelo quê? Ele é movido por cadeiras, ar-condicionado. Nós pagamos aqui no prédio, queridos, 20 mil, mais de 20 mil de aluguel. Como que a gente paga isso? Com dízimo, com oferta. Como que a gente está comprando todas as cadeiras? Vai ser só cadeiras. Então tudo isso é com dízimo, é com oferta, é com a primícia. Eu sei que tem casas que talvez o pastor ali, ele não tem uma boa gestão. Mas eu quero que você entenda esse princípio. Às vezes você quer ir num lugar que é usufruir do ar-condicionado, da água, daquela telão de LED, de tudo aquilo ali, e você não quer ajudar porque você tem na sua mente uma crença limitante que todo pastor rouba. Mas espera aí, quando você faz para Deus. E se hoje, tem gente que é contra dízimo e oferta, mas vem cá, se não houvesse os dízimos e as ofertas e as primícias sustentando todo esse sistema de evangelização, não haveria igreja. Põe na cabeça de vocês. Eu acredito que pode ter, igual a gente tem, né, a congregação cristã, mas ali eles ajudam, eles dão, né, ali, né, eles ajudam, eles abençoam, mas existe dízimo. E dízimo é um princípio de honra, oferta é um princípio de generosidade e primícia também é um princípio de honra, de gratidão pela vida do seu pastor, pela vida da sua pastora, tá? Então, por exemplo, quando você tá aqui, né? Aí você fala, não, apóstolo, a senhora não é minha pastora, mas eu quero fazer uma primícia na sua vida. Mas você tem que honrar a sua pastora, o seu pastor, tá? Lá na sua igreja, ele que dedica, ele que ora pela sua vida. Certo? Os meus filhos espirituais, eles lançam sementes de primícia sobre a minha vida, mas a gente precisa honrar os nossos pastores. Não tenho dinheiro, leva um bolo, né? Às vezes você trabalha com limpeza de casa, fala assim, pastor, eu não posso te dar uma primícia, mas eu quero todo mês aqui trazer uma limpeza na sua casa, ou te ajudar aqui Enfim, isso são primícias também, amém? Então nós precisamos honrar o quê? O nosso sacerdote. Gente, e tem uma coisa que fere o princípio de Deus, o princípio das cores celestiais, é a falta de honra. Às vezes tudo que você sabe espiritualmente, você aprendeu com uma pessoa. Depois você se rebela, sai falando mal daquela pessoa e usa todo o conhecimento que você adquiriu para crescer. Você acha que isso tem honra? Você acha que isso prospera por muito tempo? Nós precisamos honrar quem nos semeou na nossa vida. Nós precisamos honrar quem foi ponte de bênção na nossa vida. Então, você vai entrar numa aliança com o Senhor, vai falar, Senhor, hoje eu me coloco aqui, quero ser fiel, nos dízimos, nas ofertas, quero primiciar na vida do meu líder, na vida do meu pastor. E é assim que acontece. E, gente, existe esse princípio de honra. Por exemplo, você hoje está no lugar de ser membro, e aí você fala assim, eu não quero primiciar na vida do meu pastor, eu acho que já é demais, ele já tem um salário aqui na igreja. Aí amanhã você tem uma igreja. E aí você quer que as pessoas primiciem na sua vida. Você não vai receber essa semente. Porque se você não praticou, você não recebe. Então quem planta primícia, colhe primícia. Certo? Quem planta generosidade, colhe generosidade. Quem planta oferta na vida das pessoas, colhe oferta. Eu preciso que você entenda que a lei no mundo espiritual ela é dessa forma. Você quer que as pessoas dizimem no seu ministério? Então você tem que dizimar na vida da sua cobertura. Ou seja, ali na cobertura espiritual que você tem, seja o ministério, seja o seu pastor, não sei, certo? Então funciona dessa forma as coisas. E você está debaixo do quê? De um princípio de honra. Porque dízimos é para dar manutenção à casa de Deus. E em Malaquias fala, fazei prova de mim, para ver se eu não vou abrir as janelas dos céus. Eu vou dar um estudo para vocês, queridos, fantástico. E se eu fosse você, eu entraria nesse estudo. E ele vai ser, eu já estou até falando, tá? Eu vou trazer um presente para vocês, tá? Sobre a área financeira. Igual eu dei o DNA, eu vou dar, vai ser a minha primícia, certo? Que eu vou estar dando para vocês.
Todo mês de setembro, outubro, nós temos um jejum chamado Yom Kippur, e todo jejum de Yom Kippur eu dou uma primícia, certo? Eu faço algo estrondoso, e esse vai ser a minha semente de Yom Kippur, vai ser estrondosa. Então eu vou dar um seminário gratuito, certo? Para todos que quiserem participar. Então vai ser algo poderoso. Só que prestem atenção, esse seminário talvez vai ter que ser dado num domingo, porque no sábado eu tenho aula com o pessoal do programa do Reset 27, tá? Então, provavelmente vai ser num domingo, tá? Vocês concordam? Vocês aceitam? Que seja assim? Amém? Glória a Jesus. Mas vai ser algo tremendo, estrondoso, e vai ser só pro ao vivo, como eu fiz da outra vez. Por quê? Para que você assista e para que você viva tudo isso, tá? Então vai ser algo poderoso. Eu não sei quando ainda, talvez pode ser lá mais pra frente, mais pra agora, mas é como eu disse pra você, até novembro eu tenho aula quase todo sábado. Vai ter sábado que eu não vou dar aula, eu vou estar em Israel, mas eu vou dar essas aulas adiantadas. Vai ter uma aula ou outra que eu não vou dar, tá? Gente, o boleto parcelado já foi aberto pra você se inscrever no programa do Reset 27, tá bom? Aí você fez aliança com o Senhor. Agora você vai andar em pequenos preceitos de uma pessoa que é digna. Você vai o quê? Honrar seus funcionários, pagar certinho o que você precisa pagar. Você vai não abrir brecha, principalmente na área financeira, certo? Você não vai comprar sem poder pagar. Então aí você começa a andar certinho, porque você fez uma aliança com o Senhor. E aí o Senhor vai começar a trazer aqui oportunidades. Gente, o meu irmão, tá? Ele esteve aqui na minha casa. Eu falei pra ele disso. E ele fez uma aliança com o Senhor em janeiro. Foi janeiro, mano? Foi em janeiro. E ele achou assim, bom, eu fiz essa aliança e eu falei assim, mano, pra selar essa aliança, faz uma oferta na vida, né? Ou na minha vida ou na vida do meu esposo, nós somos os seus pastores mais próximos, né? Então, tudo que a gente às vezes quer romper, a gente pode fazer uma oferta. E ele pegou e fez na vida do apóstolo, ele ama o apóstolo. Aí ele pegou e fez na vida do apóstolo uma oferta. E ele falou pra mim, que achava que isso ia acontecer em 12 meses. Agora, eu preciso te falar uma coisa. Se o seu sacerdote ou a pessoa, tá, ela não é próspera e ela tem escassez, não oferta na vida dessa pessoa. Por quê? Você precisa ofertar na vida de quem carrega essa essência, que carrega essa unção de prosperidade. Você precisa ofertar num solo fértil, na vida de uma pessoa que carrega essa capa. Porque se você semeia na vida de uma pessoa falando o propósito que ela não acredita nisso e que ela não vive isso, eu sinto muito. Então, meu irmão fez lá a oferta na vida do apóstolo e eu orei por ele, consagrando a oferta dele e declarando que é a mesma prosperidade que havia sobre a minha vida, que agora haveria sobre a vida dele. Vou resumir a história pra gente terminar. Ele chegou na casa dele e ele falou assim, mano, eu tô assustado, gente que me devia e que eu sei que não ia me pagar, começou a me pagar. Mano, começou a Patrícia, que vendia tanto por mês nas roupas, que é a esposa dele, começou a ter uma explosão de venda. Ele falou, o que é isso? Eu falei assim, a aliança que você fez com Deus. Só que agora você anda certinho. Agora anda honrando. Aí minha cunhada todo mês pede, né? O Pix ali do ministério. Cunhada, quero mandar meu dízimo, quero mandar minha primícia, né? Eu acho a coisa mais bonitinha, né? Esses dias ela pediu pra mim. Então eles começaram a andar debaixo dessa visão. E aí eles prestaram atenção o quê? Do favor do Senhor. E, gente, é muito sobrenatural, mas primeiro tem todo esse processo, se livrar dos amuletos, se livrar das maldições, fazer aliança com o Senhor, andar certinho, certo? Tirar da cabeça que você vai na igreja, faz tudo lá, mas você não quer ajudar em nada lá. Porque a oferta, o seu dízimo vai manter a casa do Senhor e a sua oferta vai abençoar para que essa igreja venha fazer um projeto, venha desencadear. Gente, se tem missionário indo para cá, indo para lá, é porque tudo é movido por essa engrenagem. Mas eu sei sim que existem homens e mulheres oportunistas, corruptos. Nós conseguimos comprar os nossos 2 terrenos no valor de quase 2 milhões, tá? Com os dízimos, ofertas que é mandado no ministério. Nós conseguimos alugar um prédio, na verdade são 2 prédios, que aí a gente quebrou ali a parede e fez um. Nós conseguimos alugar um prédio 1 ano com aluguel adiantado. Você tem noção? Nosso ministério ainda é online, a primeira estrutura física vai acontecer agora. E outra, o Ministério Global Fire é bebê. O Ministério Global Fire, se eu não me engano, vai fazer 3 anos agora em outubro. Como que Deus faz isso? Boa administração. Nós temos um coração fértil, tá? Então é sobre isso, amém, queridos? Um dia abençoado, poderoso para você, tá?
Eu te vejo, ó, boleto parcelado tá aberto para o programa, aproveita, só 48 horas, tá bom? Eu te vejo na próxima madrugada. Que Jesus te abençoe poderosamente. Amo vocês.